Então, hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso curso e todo o passo a passo para que você possa empreender e abrir a sua empresa no ramo de controle de pragas ainda esse ano de 2023. Porque é possível sim, embora tenha bastante burocracia, você tenha que contratar alguns técnicos, mas a gente vai também mostrar um pouco sobre o módulo de captação de clientes e como você deve iniciar. Porque nós temos alguns alunos que já estão faturando, que já fizeram um curso conosco. Inclusive, a gente tinha até um convidado hoje, porque ele não conseguiu ficar. E hoje a gente vai apresentar todo o passo a passo e tirar um pouco das dúvidas de vocês. Para Ok, iniciar nessa abertura, a gente vai falar um pouco sobre todo o cronograma do curso, quais os tipos de pragas que você pode controlar, os tipos de técnicas mais utilizadas, e também a gente vai falar um pouco da abertura da empresa com base na legislação, que esse é o assunto primordial dessa noite, para que você possa ter a sua empresa legalizada com base no que a legislação vai dizer. Por quê? Porque é normal você se sentir um pouco travado na hora de abrir uma empresa, não saber qual órgão acionar, não saber quem contratar para poder assinar o seu certificado. Não é isso, Eudes? O Eudes ele pode falar um pouquinho isso também mesmo. da trajetória dele, que no início ele começou do zero também, não tinha ninguém. Ele mesmo atuava no ramo de controle de pragas, ele mesmo que fazia o serviço, já está há mais de 17 anos no mercado. Eu queria que ele trouxesse um pouquinho de forma resumida, um pouquinho da história dele, como ele iniciou. Isso mesmo. Olha, quando eu saí dessa empresa na qual eu trabalhava, eu aproveitei ali as minhas contas e apostei tudo que eu tinha para prosseguir naquilo em que eu estava estancando, que era largar o meu patrão e seguir a minha carreira solo, né? Muitas pessoas fazem isso em outros segmentos, né? Como em músicas, como numa outra linha de sucesso. E muitas das vezes são decepcionados, porque nem todos os sucessos eles estão destinados para aquela pessoa, né? Ou seja, você pode até querer, mas pode não ter o talento para seguir essa carreira só. Eu, do contrário, não senti dificuldade, porque eu já tinha ali o conhecimento, né? Básico e teórico, na prática, todos os dias. E a dificuldade que eu tinha era de comprar os equipamentos, né? Comprar os equipamentos, porque para isso eu tinha que ter a licença, tinha que ter o alvará. Mas como eu já me identificavam como um cara que já conhecia o segmento, então as portas ficaram mais fáceis para mim. Porque, em primeiro lugar, você tem que passar a segurança no olhar, né, do vendedor que está ali vendendo ali o inseticida. Embora você não tenha ali de início a documentação, mas você se identificando como um técnico conhecedor do assunto, você tem sim acesso a comprar os seus primeiros equipamentos, né? Porque você está comprando algo ao qual você conhece, né? E ali você não vai ter dificuldade alguma para ter acesso a esses equipamentos, como também alguns inseticidas de linha, né, comercial, como eu tive. A industrial ficava um pouco mais difícil, porque realmente precisava sempre do alvará de funcionamento, né? Mas eu trabalhei um bom tempo ainda na informalidade, né? Foi quando eu tive a ideia de achar que para me pegar coisas maiores, eu tinha que estar realmente dentro da atualidade, né, da documentação. Eu passei um bom período trabalhando na informalidade. Eu estava achando bom, né, ali o rendimento que entrava no dia a dia. Só que veja só, você não pode se adaptar e nem se acostumar a ficar só naquilo. Você tem que pensar alto, voar alto. Então, para mim pegar empresas como escolas, mercadinhos, supermercados, farmácia, empresas, né, como galpões, indústrias, eu tinha que ter simplesmente a licença sanitária e o alvará de funcionamento. Quando eu tive que dar uma pausa para poder eu me formalizar mesmo, né, na, na, na teórica mesmo. Então, depois que eu tomei essa atitude, aí sim as portas foram ficando cada vez mais largas para mim passar, né? É um horizonte infinito e que realmente a credibilidade
daquilo que você vai fazer, o Leonardo, a Rose, né, que estão aqui conosco, é certeiro. Não há de que você ter dúvida, porque quanto mais você está ali documentado, quanto mais você está ali licenciado, mais horizontes vão abrir para vocês e maior será aí a alegria do faturamento, né? Por que não dizer assim? Quem é que não gosta de ser realmente bem remunerado, né? E o salário da gente, quem faz somos nós mesmos, né? A depender da sua divulgação. E tem pessoas que pensam assim, sabe? O Leonardo, Isaías e Rose Sampaio. Eu fazendo aqui só a minha região já tá bom demais. É um pensamento pequeno, porque ele não tem uma visão assim de pegar algo maior, né? Eu pegando só as residências para mim tá bom, tá ótimo, porque já dá para me faturar bem, né? Eu não quero também ter muitas demandas não, porque eu não vou ter como dar conta. Mas para isso é que existe, né? Os colaboradores. Nunca pense que você vai chegar lá sozinho, sempre sozinho. Você chega com suporte. E para ter suporte, precisa ter demanda. Então, mediante as demandas, você já vai pensando também no suporte, né? Eu vou dar aqui pequenos detalhes, né, da Bíblia, em que Josué, em que Josué ele era chefe, né, de milhares. E ele teve que ter outras pessoas também para dar esse suporte a ele, porque sozinho ele não dava conta. É assim na vida real mesmo. A gente tem que ter suporte também de pessoas que vão ser instruídas por nós, que vão ser também capacitadas pela gente, né? E vão para o campo, né? A batalha por mais sucessos como a gente também um dia já passou. É isso mesmo. Sim, Rose. Então, dando continuidade, né? A gente vai fazer de forma resumida. A Rose, ela já está dentro do nosso método, ela comprou recentemente, ela e o esposo dela estão Isso abrindo mesmo. uma detetizadora na cidade deles Esse, e tem um grande potencial de crescimento. Hoje a gente vai fazer um resumo mesmo do nosso curso, do que é abordado dentro do curso e também falar um pouco sobre as nossas 4 mentorias. O curso, ele tem a biologia das pragas, porque você precisa conhecer um pouco sobre os tipos de insetos, tipos de doenças que eles transmitem, como eles se comportam. Tem falando também um módulo sobre técnicas de controle de pragas, onde você vai saber um pouco sobre a técnica de desculpinização, a técnica de desbaratização, desradização. A gente vai englobar os principais insetos e cada um tem uma técnica específica para poder você aprender e colocar em prática aí na sua cidade. Tem também uma aula falando sobre os principais equipamentos e inseticidas, que é bem importante você ter todo o kitzinho. Assim que você abre o curso, o primeiro módulo, já tem um e-bookzinho lá que você vai baixar e você já vai ver os principais equipamentos e os principais inseticidas. E tem a abertura de empresa, que é uma das aulas que é mentoria ao vivo, que a gente vai falar um pouquinho sobre a RDC 622, com base na legislação, como deve ser a sua placa, como deve ser o estabelecimento que você vai alugar, quais são os órgãos que você vai assinar, os órgãos que você vai cadastrar a sua empresa, quem são os fornecedores que vai assinar contrato com a sua empresa, e por último, como captar os primeiros clientes. Quais as formas de divulgação da sua empresa para que, de fato, você comece a ter o seu retorno. A biologia das pragas, eu já falei um pouquinho, que é entender como funciona a reprodução e a maneira como ele se comporta. Porque os clientes, eles perguntam muito quais são os tipos de inseto. Aqui na empresa é bem comum acontecer um cliente isso. mandar a foto do inseto e o técnico tem que identificar o tipo de inseto. Às vezes o cliente chamou pensando que era cupim. Aí, quando o técnico chega até o ambiente para fazer a aplicação, era sarás. Aí as Exata. técnicas de controle com base no POP, esse POP ele está dentro lá da RDC 622, que é onde toda empresa deve ter para poder seguir essas adaptações. Porém, dentro desse POP, você pode fazer alterações. A título de exemplo, é quando tem um imóvel que tem bastante cupim, você vai utilizar alguma técnica. Que aqui nós utilizamos essa técnica do pincelamento no móvel ou da seringa para
injetar o inseticida para não danificar. Às vezes o cliente tem um móvel ali, tem cupim, mas é de herança, é da mãe, foi da mãe, foi da avó, e quer guardar aquele móvel, tem uma estima, aí quer preservar mesmo assim, a gente respeita e faz o tratamento dessa infestação no móvel e permanece. Os principais equipamentos, a gente citou aqui alguns exemplos, que é o pulverizador, que pode ser o costal, o lateral ou de inox. Você encontra por aí no mercado, da marca Guarani ou Bruden, que custa em média 150. Esse de inox, ele é mais caro, ele custa em média a partir de R$ 1.000, só que a durabilidade é maior, né? Porém, também é mais pesado. Se você pegar um serviço em um condomínio, que já tem as áreas externas maior, vai ficar muito pesado para você ficar bombeando e pulverizando. Por isso que a gente aconselha que compre esses mais em conta mesmo, da marca Guarani ou Bruden, de acordo com o que você gosta. Tem alunos que eles preferem que seja de forma lateral, já tem alunos que gostam dele costal, aí vai depender do seu gosto. Eu, quando atuava, só cortando aqui rapidinho, eu costumava trabalhar com produtos mais leves, como a Veridiana falou, né? Por quê? Porque a gente não fadiga tanto. Você pega uma bomba costal que você vai colocar em vez de 5 litros, você vai botar 15, 20 litros para você conduzir essa máquina nas costas, pessoal. Você vai ganhar o mesmo faturamento de que você repetir a dosagem e a litragem e a metragem de água com inseticida, dividido em bombas de 5 litros, né? Embora que você faça essa montagem novamente 5, 6 vezes, não importa. O importante é você terminar o serviço e de forma não desgastante, né? Não estressante e nem muito menos fadigante. É isso mesmo. Aí tem a polvilhadeira mata-formiga, ela também é bem barata, onde você vai utilizar todo o pó, que vai utilizar aquele pó seco, pó molhável, para aplicação nas caixas de gorduras, ralos, frechas e portais. O pó seco, ele é ótimo para ambientes que não pode utilizar a calda química. Aí vamos lá também, tem a caixa porta-iscas. Essas caixas porta-iscas, nós recomendamos que sejam utilizadas em contratos ou em condomínios que tenham uma maior circulação de ratos. Se você for utilizar em uma residência, é claro que você vai cobrar mais caro. Pode usar? Pode, mas você precisa cobrar um pouco mais caro. Ela custa, em média, R$ 7, 10, vai depender da região que você vai comprar. Por aqui, mais ou menos desse preço. Seja Eu nunca bem-vindo, achei nesse Vanderlei. valor, não. Já achei, É, foi de sei, R$ 10 peraí. para cima. De R$ 10 para cima, É, varia muito, né? Seja bem-vindo, Vanderlei. Boa noite. Obrigado, Veridiana, o pessoal que está aí. É, É o, eu não estou o enxergando Rubem. ninguém aqui. O Eudes, tem Ei, o Leonardo, o eu, Eudes, a Boa sua noite, meu grande esposa amigo. também. beleza pura. É É isso aí, isso meu aí. irmão. Que bom que você está aqui com a gente, né, nessa noite, passando aí esse conhecimento que é o qual você já vem acompanhando. Eu É estou isso aí. transmitindo aqui agora esse link aqui para o Éder, ele que é do Mato Grosso do Sul, Ai, que e coisa fez aqui o boa. curso conosco também, e ele está aí faturando alto mesmo, né? O Éder está muito preocupado, né? Faz Pô, tempo que a gente bacana. quer trazer o Éder aqui, porque ele é um case de sucesso. Em menos de um ano, ele já tirou todo o investimento da empresa. E é um nicho assim que vale a pena você investir, porque nunca está em crise, nunca está em crise, sempre vai ter insetos, e Sim, todos os ambientes têm insetos e precisam da certificação. Existe uma obrigatoriedade para abrir uma farmácia, é necessário ter a detetização primeiro. É por isso que existe cliente para todo mundo. isso mesmo. E aí a gente Uhum. vai dar uma É, pincelada, sim, Vanderlei. eu não estou vendo ninguém, só vejo uma pessoa, é isso mesmo? E o Eudes e eu, são 4 pessoas aqui no total. Isso. Não, É mas que tem, aqui na minha tela só tá você. Aí só tá o Eudes agora. Ah, é porque no celular só é, apresenta quem está falando, não vê os isso, demais. Amor, Ah, rola para o lado da tela que vai aparecer todo mundo. Isso. deixa eu ver. é isso mesmo.
Deixa eu ver, são 5 participantes agora. A gente está fazendo um esboço aqui, uma apresentação de forma resumida. Minha esposa é inteligente, viu? É, é o Leonardo. Olha Olha aí, aí. a Rose já entrou, né? Seja bem-vindo, Rose. Seja Obrigada. bem-vindo. Ela entrou Veridiana, desde o início. Isso mesmo. eu O já Leonardo também está conosco. Ele está de forma anônima, mas ele está conosco, viu? Eu estou ouvindo tudo também, gente. É porque eu estou ocupada aqui e estou fazendo outras coisas. Não, fica É à isso mesmo. vontade. Vontade. Ah, Leonardo ainda permanece conosco, Leonardo? Ele silenciou o microfone. É seu, né? Tô aqui, tô escutando. Tô sim. É porque eu Pronto. tinha Leonardo desativado o. também está. É isso mesmo, meu irmão. Qualquer dúvida podem Continue então. perguntar, viu? Aí a gente vai fazer uma abordagem também dos principais inseticidas que são utilizados nesse nicho, né? Os mais utilizados aqui é o bifentol, que é a base de bifentrina, que é um inseticida em pó que você vai utilizar aí nas caixas de gorduras e na polvilhadeira. Por isso que é necessário você comprar esses equipamentos primeiro para poder comprar os inseticidas. Também o inseticida em gel da Max Force, que é uma empresa bastante conhecida em todo o Brasil, que é a Bayer. Os produtos da Bayer são excelentes. A gente Sim. recomenda, sim, os produtos da Bayer, mas tem outros similares que têm a mesma composição, a mesma formulação, por um valor mais acessível. A título de exemplo, esse aqui, ó, o Formifim, que ele é para formigas, é a base de imidacloprid. Existe com essa mesma formulação, você vai encontrar em diversas marcas. Ou seja, no decorrer dos anos que você tem uma detetizadora, você vai experimentar várias marcas. Por que que nós indicamos esses? E os alunos que estão se formando agora, que estiver atuando, pode pedir indicação de inseticida. Isso. Por quê? Porque o EUS já utilizou de tudo, desde baixo odor, ou maior potencial ali de morte desses inseticidas, ele já utilizou de tudo. Então, vocês podem pedir indicação a ele no privado. E quando vocês forem ao mercado, né? Quando vocês estiverem atuando, vocês vão sentir, vão ver que não tem diferença da medicação de uma farmácia. Existem vários laboratórios, tá? Mas todos têm a finalidade, né? Uns são a base de fipronil, outros não são, né? Uns têm cheiro, outros não têm cheiro. A diferença é que um laboratório, né, ele divulga a sua marca de uma forma e outro de outra forma, mas que tem ainda a mesma função toxicológica, viu? É isso mesmo. E agora eu, Sim, é, sobre os que não têm cheiro, eu creio, lógico, né, É, que tem mesmo a mesma potência aqueles que têm cheiro. Aí, qual é a diferença? Esses que têm cheiro e os que não têm cheiro. Por que pronto. isso? Pronto. Os que têm cheiro, né? É como eu lhe falei, vai de laboratório para laboratório, né? Os que têm cheiro, pessoal, são normalmente aqueles que têm um rendimento de valores mais baixos. Porém, ele apresenta um cheiro ao qual ele passa, né? Para que o vendedor, ele passa a imagem do vendedor e que ele realmente dá um grande resultado. Quando na verdade ele dá o mesmo resultado, sabe? Agora, tem clientes que não gostam de produtos que tenham cheiro, né? De forma alguma. Ele, 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 ele nem quer nem pensar de você entrar na casa dele com um produto que tenha cheiro, porque ele acha que o cheiro vai afetar o papagaio, vai afetar o cachorro, o gato, e isso vai trazer constrangimento para ele, né? Ele acha até que esse cheiro vai durar quanto tempo na minha residência? Eu posso entrar quando? Eu tô que não consigo nem ficar aqui só porque você mexeu no equipamento aí, imagina quando você começar a pulverizar. Isso tudo vem aí, ó, da lógica do cliente. E tem cliente que, infelizmente, se não tiver cheiro forte, ele não acredita que o inseto vai morrer. Isso vocês vão passar por isso. E aí é onde você tem que passar a experiência de que o que mata não é o cheiro. Isso é a formulação de laboratório para laboratório. O que vai resultar no resultado da eliminação dos insetos, né, é a química. O cliente ele tem que entender que você entende para passar isso para ele. E usar produtos silenciosos
é algo que não tira a comodidade do cliente. De repente você está fazendo um serviço na cozinha, o cliente está lá, lanchando, ou está no sofá assistindo o jornal, e tu passa com o pulverizador e sem problema algum, né? Ele vai gostar desse serviço, ele vai indicar para outras pessoas. Com certeza. Mais alguma dúvida, Vanderlei? Está E respondido? já não. E qual esse, eu acho, logicamente, que vai ter agora nas aulas aí, qual deles que não tem cheiro? Os que tem cheiro, eu posso aqui citar alguns, principalmente da marca Nitrosine, né? O cipermetrina, o Caltrine líquido, porque tem um Caltrine líquido e tem um Caltrine em pó para polvilhadeira, né? Esses produtos aí, eles têm um poder de cheiro muito forte mesmo, né? Imagina, você fazer um serviço com Caltrine, além do cheiro, né, você já começa a se coçar todo, porque o Caltrine já é forte. Caltrine é para se usar numa área externa, as caixas de gordura. Eu não sei de onde que vem a situação em que o técnico ele vai fazer um serviço dentro da residência com pessoas usando lá o nitrozinho, né? Um produto da Baia, mas que tem um cheiro forte, um Caltrine. É totalmente fora de conhecimento mesmo. Ele vai achar que ele vai ganhar ou está resultando baseado no cheiro. Não, ele vai estar ali constrangendo o cliente. O cliente ele não vai querer nem que você volte mais na casa dele. É isso mesmo. Abertura da empresa. E agora a gente vai para esse tópico que fala sobre a abertura da empresa, um dos tópicos mais temidos dentro do curso, por conta da burocracia que é o nosso país. Só que aqui nós desmistificamos, mostramos todo o passo a passo, nós estendemos realmente a mão para essa pessoa que está abrindo essa empresa, com base na RDC 622, é uma legislação nacional a nível de Brasil, que vai nortear todo o passo a passo, vai dizer como que você pode fazer a placa, como que você deve alugar um ambiente, quais são os técnicos, ela tem exemplificando tudo lá dentro e a gente vai trazer isso de acordo com a nossa vivência e varia também algumas legislações municipais de acordo com a prefeitura ou a vigilância sanitária de vocês, às vezes tem alguma legislação municipal para esse transporte, para o descarte correto. Às vezes tem alguma legislação municipal, dependendo da cidade. O que vai alterar é só isso. E a precificação, a gente tem uma aula sobre precificação. Em média, na cidade que nós estamos hoje, que é a cidade de Fortaleza, Ceará, está custando Isso. para a residência de 120 até R$ 300, uma desbaratização, e você pode dar uma cortesia para escorpião, um exemplo. Para a empresa, acima de R$ 300 até R$ 1.500, um serviço. E isso varia muito de estado para estado e tipos de inseto. Se você for vender todos os insetos, é claro que vai sair mais caro. Vai depender da Tá. forma como você vai vender. Lembrando que, às vezes, tem um inseticida que ele é excelente para barata, mas ele não é tão bom para formiga. Porém, ele também tem esse controle. É por isso que a gente recomenda esses inseticidas que nós já comprovamos aqui que eles são realmente eficazes para aquele tipo de inseto. A gente explica tudo isso dentro do curso. E só um momentinho, Veridiana, para aproveitar, se você muda essa página da precificação de preços. Vale salientar que é muito importante no momento da ligação, da contratação, pessoal, vocês puxarem um pouco mais do cliente com relação ao espaço físico do local, desde a metragem versus altura, e de repente, por exemplo, tem cliente que liga para fazer um serviço de detectação numa área externa de um condomínio, certo? É a área externa de um condomínio. Mas se você não puxar do cliente, ele não vai te falar quantos blocos tem, andares, quantos andares são, né? Geralmente é um condomínio. Eu já cheguei a entrar num condomínio para dar orçamento, um orçamento dentro de uma área externa de um condomínio que tinha 4 blocos, cada qual mais longe, mais alto do que o outro. E se eu tivesse especificado o preço lá da empresa, eu tinha tido prejuízo muito mesmo. Porque quando você faz área externa, você começa desde o último andar e vem escadas, hall, lixeiras.
termina no subsolo, faz garagem, faz halls. Imagine 3, 4 blocos. Se você vai fazer também um serviço um orçamento via telefone para residência, é preciso vocês saberem. Eu costumo usar essa frase. Quantos quartos tem? Porque através dos quartos eu sei que eu tenho uma base de quanto é, de qual a dimensão daquela casa. Se geralmente é um quarto, pessoal, uma casa dessa é uma casa pequena. Se é 2 quartos, é uma casa média. Se é acima de 2 quartos, é uma casa grande. Então você já tem que ter essa noção para vocês não errarem. E se vocês sentirem que o cliente está ali engasgado para fechar, deixa o cliente à vontade e joga aquela frasezinha que eles gostam de ouvir, porém não facilitam para a gente. A gente tem que puxar deles através dessa frase que eu costumo colocar. É porque quando eu sinto que o cliente está engasgado, tá Desliga o meu microfone aí, por favor. e não fecha com a gente, você pode resumir dizendo que o valor que você passou ali, ele está aberto, né, para cobrir outros orçamentos. Deixe ele à vontade. E se for algo mais abaixo do seu valor, você cobra a oferta. Né? Claro que ele vai ter vontade de voltar para ti de novo, mesmo que ele queira que derrube ali, sei lá, 30, 20 reais, 50 reais, mas para o cliente é lucro, né? E essa é uma das chaves que você tem para estar aí fechando negócios. É isso Você mesmo. vai adquirindo esses macetes e essas experiências no dia a dia, pessoal. Dia a É, dia. e dando continuidade ao nosso módulo de captação de clientes. Como é que se dá essa captação de clientes? Através de um vendedor, se você já puder contratar um vendedor, se não, vai você mesmo fazer aquela velha apresentação porta a porta, ou empresa, se você já tiver essa certificação. O ideal é que tenha para ir fazer, né, essa representação, esteja bem uniformizado, com crachá e com o seu cartãozinho de visita ou através de redes sociais com tráfego pago. Através de redes sociais, você precisa movimentar a sua rede social, se posicionar como técnico, controlador de pragas urbanas e fazer o tráfego pago ou então pedir alguém para gerenciar isso para você. E através de um site no Google Ads. Geralmente a captação maior que ocorre aqui na empresa é através de um site bem otimizado dentro do Google Ads. Isso. E esse é um nicho que tem um potencial de crescimento. Aí a gente vai mostrar algumas frentes de potencial de crescimento. Eu vou citar algumas que não tem aqui também no slide. Primeiro, é o fechamento de contratos com condomínio. Condomínio geralmente faz a cada 3 meses. Eles já têm ali um valor disponível para fazer detetização e contratação de outros serviços. E você pode estar fechando contrato com esses condomínios. Contrato também com restaurantes, farmácias, supermercados. Por quê? Porque todas essas empresas, elas precisam dessa certificação, porque elas são passíveis de multa. Elas só Sim, podem funcionar se tiver um controle de pragas. Para vocês verem como é interessante esse nicho e como ele realmente ele precisa de mais técnicos e pessoas formalizadas para poder atender esse mercado. Ou seja, demanda tem, o que falta são empresas que estejam ali posicionadas para atender essa demanda. E também o setor de licitações que você pode prestar serviço para a prefeitura, para a escola estadual, escola municipal, você vai prestar é, serviço para o governo. é, Nos primeiros alunos, eu estou dando todo o cadastro aí no SICAF, no Comprasnet, para cadastrar a empresa de vocês para poder receber as propostas de licitações. Aí vai demandar, sim, de um potencial humano para poder você atender o governo, mas vocês têm que pensar nesse potencial de crescimento. Hoje você faz a abertura da sua empresa, mas próximo ano você já pensa em concorrer a uma licitação. Aí você vai precisar treinar ali, no mínimo, uns 4 colaboradores para atender aquela licitação. O Éder, né, é. que a gente convida bastante ele ganhou a licitação no primeiro ano, não foi, Eudes? Já Isso comprou mesmo. moto nova. Ou seja, todo Comprou o a moto. investimento que Inclusive, ele fez, eu ele vou já aproveitar aqui, retirou no Viviane. primeiro ano. Ó, vou aproveitar aqui que você falou em moto. Eu estou aqui com essa foto aqui que me dá o prazer de ver. Porque ele comprou essa moto, pessoal, ó.
Ó, Uhum. nos seus primeiros dias de carreira, quando ele começou a sentir gosto mesmo, né? E ele dizia, eu comprei uma moto zerada, cara. Tô trabalhando com ela aqui sem placa, porque eu ainda não tive tempo nem de emplacar. Lá está a bomba costal dele, pessoal, ó, lá no finalzinho, Sim, dá para ver. né? Então, é fruto do seu suor, né? E ele não para, não sabe? Ele pega hospitais, pega clínicas, pega comércios de todo tipo, né? E isso está em todo lugar. E eu aqui eu costumo dizer que é o seguinte: tem pessoas que se acomodam em viver uma vida, né, tranquila só porque tem casas alugadas. Pensem com nós, pessoal. Pensem aqui comigo. Eu acredito que logo vocês vão ter muitas casas alugadas. Mas não é física, não. Não estou falando de casas. Eu estou falando de contratos. Porque se você tem vários contratos, é como se você tivesse várias casas alugadas, porque todo mês você vai receber aquele valor, né? E são valores diferentes, né? É Eu queria isso. te perguntar, Eudes, por favor. Sim, Por exemplo, as formulações que a gente usa no hospital geralmente é diferente do que a gente usa no comércio, né? Geralmente a sim, gente vai sim. usar um sem cheiro, né? Um que é. Aí É. vocês vão ensinar esse Na macete aí pra verdade, gente? independente, ó, veja só, essa é muito importante essa sua pergunta, e eu vou deixar bem claro aqui para que você venha entender. Meridiano A e nossa Eudes. massa, tá ouvindo aí bem? Ô, Eudes, não, eu vou ter que sair da live, Sim, que sim, meu pai tá meio ruim aqui, ele vai voltar para UTI de novo, tá? tá certo, tá ótimo. Tudo Vai bem, ficar Deus aqui gravado, não vai, abençoe. ô Meridiano? Vai sim. Tudo bem, Vai ficar, Vanderlei, Deus não abençoe. tem problema. Mas respondendo a pergunta do foi o Vanderlei, foi que fez essa pergunta? Não, foi o Leonardo. Vanderlei saiu agora porque Leonardo, está com o pai pronto. internado. Leonardo, veja só, a nossa máscara, ela tem que ser tipo padrão, tem que ser de filtro. Ela não é porque você está entrando em um hospital que você vai usar uma máscara como comum de um médico, de uma enfermeira. Não. A nossa máscara, ela passa sim um pouco de medo para quem está acompanhando o serviço. Porque diz logo assim, poxa, esse produto só pode ser muito forte, não? Porque você está com essa máscara, né? Mas aí Uhum, você tem que ter a inteligência de passar para o cliente a segurança do porquê que você usa aquela máscara. Não é que o produto ele seja ofensivo à saúde humana, né? Desde que seja o primeiro contato. Mas nós que trabalhamos no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia, nós temos que cortar essa camada que chega até nós, né? Que logo, com o tempo, se você não se prevenir, com certeza você vai ser afetado, né? Por uhum, algum motivo do inseticida, né? Porque você trabalhou muitos anos e de forma irregular. Porque tem pessoas que realmente chegam no cliente, ele tira a máscara, às vezes nem bota a máscara e sai ali conversando, usa. Ele tem que usar mesmo. E ela tem que ser de uso profissional. É só falar para o cliente, não, a gente usa porque é para nossa segurança, porque a gente saindo daqui já vai para uma outra residência, saindo dali já vai para uma clínica, e a gente tem que ter esse controle. A gente toma leite, a gente faz o nosso check-up, né, anual, e a gente preza pela nossa saúde, mas não vai lhe afetar nem vai lhe prejudicar, é para nossa segurança mesmo pessoal. Porque hoje eu estou pois aqui é, na uhum. sua residência de primeira viagem, mas é contínuo. Daqui a pouco eu já vou para uma outra, eu tenho que estar protegido. Pronto, resolveu.